John Bunyan dizia: se eu não puder orar, chorarei, e se eu não puder chorar, suspirarei. E quando nem o suspiro me restar, ainda esperarei em Deus. Essas palavras nasceram de um homem que conhecia tanto as prisões da alma quanto as da terra. Porque Bunyan não falava de fé confortável, falava da fé que sangra, da esperança que insiste, do amor que resiste mesmo quando o coração parece vazio. Há momentos em que as palavras acabam, momentos em que orar se torna impossível, em que a alma se cala, em que o cansaço pesa mais do que a fé. E é ali, naquele silêncio dolorido, que Bunyan dizia: espere em Deus, porque a fé verdadeira não é o grito, é a perseverança. Não é a força, é a permanência. Não é o brilho da vitória, é o som abafado da alma que diz: eu ainda creio. Vivemos tempos em que as pessoas medem a fé pela emoção. Mas Bunyan nos lembra: a fé mais forte é aquela que continua firme mesmo sem sentir nada. É fácil confiar quando a resposta vem. Difícil é confiar quando o céu está quieto. Ele dizia: Deus ouve até o silêncio do justo, e é verdade. Porque há orações que nunca foram faladas, mas foram ouvidas. Lágrimas que nunca caíram, mas foram registradas. Suspiros que ninguém percebeu, mas chegaram ao trono de Deus. Quando você não consegue orar, o Espírito ora por você. Quando você não consegue falar, Deus interpreta o silêncio. Quando você acha que perdeu a fé, é a própria fé que te mantém de pé. Bunyan sabia o que era orar sem voz. Trancado em uma cela, longe da família, sem templos, sem amigos, sem liberdade. Mas ele tinha algo que ninguém podia prender: a esperança. Ele escrevia para os desesperados. E sua vida dizia: a esperança é a última prece do coração que não desiste. Quantas vezes você já se sentiu assim? Sem força para clamar, sem lágrimas para derramar, sem fé para insistir. Mas ainda assim, algo dentro de você sussurra: espera, isso é fé. Fé não é sempre sentir, é continuar mesmo quando não sente. Não é ver, é seguir confiando no invisível. Não é ter certezas, é se lançar nas mãos daquele que nunca falhou. O cristão maduro aprende que o silêncio de Deus também é resposta. Porque há momentos em que o Pai não fala, ele apenas sustenta. Há dias em que ele não envia sinais, mas te dá fôlego. Há noites em que ele não muda nada por fora, porque está mudando tudo por dentro. E é isso que Bunyan entendia. Ele dizia: a fé cresce melhor no escuro. Talvez seja por isso que Deus te deixou no silêncio, porque o escuro ensina o que a luz nunca mostrou. Porque é na ausência de respostas que o amor amadurece. Porque é quando o coração se quebra que o espírito começa a reconstruir. Não há oração perdida. Até o gemido da alma cansada é música no céu. Até o silêncio do justo é intercessão diante do trono. Porque o Deus que ouve palavras também entende lágrimas. Bunyan dizia: Deus lê o coração melhor do que o homem pronuncia palavras. E isso muda tudo. Porque a fé não precisa ser bonita, precisa ser sincera. Deus não procura discursos perfeitos, procura corações reais. Ele não espera que você diga tudo certo. Ele quer que você diga: eis-me aqui. Quando você não consegue orar, ore em silêncio. Quando não consegue cantar, fique quieto na presença. Quando não consegue ler, feche os olhos e apenas respire. O Espírito Santo sabe traduzir até o teu suspiro. Bunyan dizia: a alma que espera em Deus nunca será confundida. E é por isso que a espera dói, mas cura. Porque o tempo que parece vazio é o tempo em que Deus está escrevendo em segredo. Ele não te esqueceu, Ele está te fortalecendo. O silêncio não é rejeição, é amadurecimento. A demora não é castigo, é cuidado. A solidão não é abandono, é convite. Deus está te chamando para mais perto. E às vezes, Ele precisa calar todas as outras vozes para que você perceba a dele. A oração mais poderosa é a que nasce do desespero. A fé mais pura é a que se agarra a Deus quando tudo parece perdido. E o amor mais verdadeiro é aquele que continua esperando quando o mundo já desistiu. Bunyan sabia que a esperança é mais forte que as algemas. Ele dizia: a prisão pode me calar,
mas não pode calar o espírito que habita em mim. E talvez esse seja o mesmo espírito que hoje sussurra no fundo da tua alma. Eu ainda estou aqui. Quando você não pode orar, Deus ora em teu favor. Quando você não pode chorar, Ele recolhe o vazio das tuas lágrimas. Quando você não pode se mover, Ele te carrega. E quando você acha que a fé acabou, descobre que era Deus quem te sustentava o tempo todo. John Bunyan dizia, quando Deus parece calado, Ele está apenas escrevendo mais fundo. E talvez essa seja uma das verdades mais misteriosas e libertadoras da fé. Porque o silêncio de Deus não é o fim, é o prelúdio de algo que ainda está nascendo. Vivemos em um mundo barulhento, onde o silêncio assusta. Mas o céu trabalha em silêncio. O trigo cresce em silêncio. O sol nasce em silêncio. O coração é curado em silêncio. E Deus, o Criador do universo, fala de forma mais clara quando tudo ao redor se cala. Bunyan sabia o que era o silêncio de Deus. Durante seus 12 anos na prisão, ele orava por libertação e nada acontecia. Mas foi nesse mesmo silêncio que ele escreveu uma das maiores obras da história cristã, O Peregrino. Porque o homem que parece esquecido por Deus é, na verdade, o homem que Deus está moldando no secreto. Ele dizia, o deserto é o ateliê onde Deus forma os santos. E é verdade. Nenhum coração se torna maduro nas multidões. A fé não cresce nos aplausos, cresce nas lágrimas. A comunhão com Deus não é fruto da pressa, é fruto da espera. E enquanto o mundo zomba do teu silêncio, o céu o chama de semente. Porque toda espera em Deus gera frutos eternos. Talvez hoje você esteja vivendo o que Bunyan viveu, um tempo em que parece que o céu se fechou. Você ora e nada muda. Você clama e a resposta não vem. Você lê a Bíblia e parece vazia. Mas o Espírito Santo te diz agora, o silêncio não é ausência, é construção. Bunyan dizia, o ouro não reclama do fogo. Ele sabe que está sendo purificado, e o mesmo acontece contigo. Você não está sendo esquecido, está sendo refinado. Deus não está te punindo, está te preparando. E a fé que nasce no silêncio é a fé que o inferno não consegue destruir, porque a fé não se mede pela força, mas pela resistência. Ela não é o grito da vitória, é o sussurro da perseverança. Não é o eu consegui, é o eu ainda espero. E quando você pensa que não tem mais fé, é nesse ponto que ela se torna mais real. Porque a fé verdadeira sobrevive até quando o sentimento morre. Bunyan dizia, a fé é a arte de segurar a mão de Deus, mesmo quando tudo em você quer soltá-la. Quantas vezes já tentamos soltar? Quantas vezes o desânimo tentou te convencer de que não vale mais a pena orar? Mas é nesse exato ponto, quando o desespero se mistura com a esperança, que o Espírito Santo intercede por ti com gemidos que você nem entende. Deus nunca te deixou orando sozinho. Mesmo quando você acha que a oração é inútil, ela ainda é ouvida. Porque o valor da oração não está no quanto você sente, mas no quanto você confia. E se a tua confiança ainda respira, mesmo cansada, então ainda há fogo no altar. Bunyan dizia, quando o homem ora, Deus se move, mesmo que em silêncio. E às vezes, o movimento de Deus não é para fora, é dentro. Ele muda o coração antes de mudar a situação. Ele cura o interior antes de abrir a porta. Porque o que adianta sair da prisão se a prisão continuar em você? E é por isso que o silêncio é tão importante. Porque nele Deus não está demorando, está libertando. Quantos hoje vivem em pressa espiritual, querendo respostas rápidas, milagres imediatos, caminhos sem espera? Mas o Deus de Bunyan ainda é o Deus que forma homens no silêncio. E ele não forma pressa, forma paciência. Não forma fama, forma fé. Não forma discurso, forma dependência. É no tempo em que ninguém te aplaude que Deus te enraiza. É quando ninguém te vê que Ele te fortalece. É quando ninguém entende que Ele te aproxima dele. Porque o silêncio de Deus é pedagógico. Ele ensina o coração a confiar sem precisar entender. Bunyan dizia,
O crente que aprende a esperar em silêncio é o que mais ouve Deus falar. E talvez seja isso que Deus quer te ensinar agora. Não a correr, mas a permanecer. Não a falar mais alto, mas a confiar mais fundo. Não a buscar sinais, mas a buscar presença. A fé que floresce no silêncio nunca mais morre, porque o silêncio produz raízes. E o que tem raízes resiste às tempestades. O diabo teme o cristão que não precisa de emoção para crer, porque esse tipo de fé não pode ser manipulada. Ela é inabalável. E quando o inferno vê um cristão ajoelhado em silêncio, ele sabe, a vitória já começou. Deus nunca desperdiça uma lágrima. Ele nunca ignora um suspiro. E nunca se atrasa com quem ainda o espera. O silêncio de Deus é o campo onde ele planta promessas. E toda promessa germina no tempo certo. Bunyan dizia: a esperança é o cordão que me prende a Deus quando tudo em mim quer desistir. Talvez hoje esse seja o teu cordão. Uma esperança frágil, mas real. Um fio de fé que ainda resiste no meio da dor. E esse fio é suficiente para Deus começar o milagre, porque o Senhor não precisa de muito, basta um coração disposto a não desistir. O silêncio não é Deus distante, é Deus trabalhando no invisível. E quando Ele finalmente fala, é sempre mais doce, mais claro e mais profundo do que você imaginava. No fim, Bunyan entendeu. A oração mais poderosa não é a que muda o mundo, mas a que muda o coração. E às vezes Deus muda o mundo inteiro através de um coração que não desistiu de esperar.